Boa noite. Boa noite, boa noite. Retomando os nossos encontros aqui de estudos de textos. Ah, gente, a gente tem um programa agora esse semestre todo voltado para a prática de pranayama, né? Então, pranayama sadhana, ele deve ser acompanhado de um estudo a respeito do pranayama. Ah, então, os nossos estudos de textos, eles vão assim navegar por alguns textos escolhidos que vão tratar justamente do pranayama para a gente, assim, de coisas que possam ser importantes, interessantes a gente ver, né, como é que isso aparece em textos. Ah, e aí me ocorreu que um bom ponto de partida seria a gente começar com o capítulo de pranayamas do livro Raízes do Yoga, né? E aí alguém vai dizer, mas a gente já fez o estudo de textos do Raízes do Yoga, né? Já lemos o Raízes do Yoga. Sim, sim, é verdade. Mas, bom, é verdade para quem já está aqui há mais tempo, né? Além de ter pessoas novas chegando, é muito diferente a gente ler como lemos da primeira vez, onde o nosso interesse não estava exatamente assim na particularidade de cada tema, mas estava justamente assim na inter-relação que eles têm, né? O asana, o pranayama, o corpo yógico, os mudras, a história, a trajetória, a linguagem dos textos, né? Então, quando a gente fez esse estudo do Raízes do Yoga, o nosso principal interesse estava assim da gente conhecer de fato essas raízes ramificadas, né? E agora a gente vai pegar esse capítulo e vai colocar um foco, né, sobre a prática do pranayama, um olhar. A gente poderia ler o livro inteiro de novo com o olhar do pranayama, mas não vamos fazer isso, né? Não vamos fazer isso. A gente poderia ler o corpo yógico com o olhar do pranayama, a gente poderia ler os mudras com o olhar do pranayama. Não vamos fazer isso agora, tá? Não vamos. Poderia, mas eu vou pegar os capítulos de pranayama de alguns livros. Começar com Raízes do Yoga é bom. É bom porque assim nos dá muito pé no chão, nos dá já de cara muitas referências, né? E o que eu penso como um próximo texto é a gente ler o capítulo de Pranayamas do Hatha Pradipika, né? Então, pegar um texto antigo, um texto que ainda não está publicado pela Svarupa, temos planos de publicá-lo, né? Um livro que, inclusive, é conhecido por muita gente, a ciência, não estou com ele aqui, a ciência do yoga, a essência do Hatha Yoga, né? A essência do Hatha Yoga, da professora Alicia Souto, que está esgotado, que algumas pessoas encontram na estante virtual por R$ 300, por R$ 500, por R$ 700, né? Então, assim, não, vamos publicá-lo de novo e vendê-lo por valores normais, né? Então, pegar o Hatha Pradipika e ver o que ele fala sobre pranayama é muito legal. E aí penso em pegar o livro de pranayamas do Swami Kubalayananda, que também está sendo preparado para ser relançado. Tá? Um livro também esgotado, preparado para ser relançado, ou seja, esse ano a gente pretende fazer muitas publicações. Então, esse estudo de textos, ele, apesar de ter a maioria das pessoas aqui presentes no programa, ele é aberto, ele é gratuito, ele continua, né, como era no passado. Eu não vou mais fazer pelo Instagram, porque eu prefiro concentrar aqui, mas o acesso pelo aplicativo está aberto. É, e ele é patrocinado, né, pela Svarupa, não financeiramente, mas ele é patrocinado assim em termos de motivação para a gente continuar mantendo esse acesso à leitura e aos textos assim o mais acessível possível, tá? Então assim um grande motivador também é essa vocação, né, da Svarupa de difusão dos textos, da linguagem do yoga. E aí esses estudos acompanhados, né, de uma leitura, eles são uma boa forma da gente fazer isso. E aí, bom,
diferente do que eu fazia ano passado, esses estudos de textos, eles vão também ter um caráter prático, tá? Então a ideia é que a gente faça a leitura e faça uma prática. Eventualmente a prática pode vir antes da leitura, o que também é muito bom. As duas coisas são boas, né? Hoje a gente vai fazer a leitura antes da prática. Em outro momento a gente inverte isso, dependendo, sei lá do que, dependendo do que parecer fazer mais sentido naquele momento, tá? Bom, quem tem o seu Raízes do Yoga, pegue-o, né? Pegue-o na página 151. Na página 151. Quem não tem o Raízes do Yoga, eu vou projetá-lo na tela, tá? Então, vou projetá-lo na tela. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui. E eu espero, gente, assim, que, né, não seja uma leitura muito maçante, pesada, sabe? Apesar do texto às vezes ser, o bom da gente fazer isso aqui juntos e uma leitura comentada é que os comentários ajudem a trazer assim esclarecimentos, né? E tornar a coisa um pouco mais acessível, palatável, talvez até um pouco mais interessante do que seria ficar lendo um livro ali, né? Então, assim, tá bom, tá o livro aí, né? Vocês podem comprar, poderia dizer, comprem o livro da editora Svarupa, Raiz do Yoga, lê o capítulo 4 de controle da respiração. Mas a gente pode ler juntos, né? A gente pode fazer isso juntos. E eu gosto de fazer isso junto. Também é uma chance para mim, tá? De ler de novo e estar em contato com isso. Muito bem. Capítulo 4, controle da respiração. É a forma como ele escolheu traduzir pranayama. Não sei se é a melhor forma. Não sei se é a forma como eu traduziria pranayama por controle da respiração, né? Ele mesmo, assim, de alguma forma se contradiz na hora que ele vai explicar o que significa pranayama, porque o ayama, ele não é só controle, né? Ele tem uma outra dimensão, que não é exatamente controle, mas que é expansão. É um, é uma palavra um pouco paradoxal, né? Porque por um lado você controla, mas por outro lado você tem uma certa liberdade, você tem uma certa expansão. Por um lado tem uma contenção, né? Por um lado, sim, o controle da respiração é cada vez respirar menos. Por outro lado, a sensação que se cria no corpo não é de menos, mas é de mais. Enfim, então escolheu traduzir por controle da respiração. Bom, a gente tem um outro problema em termos de tradução, que a gente normalmente se depara com ele quando vai traduzir um livro, que é a palavra respiração. Então, vamos ver aqui uma coisa. Ó, achei. No original em inglês, da editora Penguin, ele chama de breath control. Breath. E breath é um pouco diferente de respiração, né? Não é breathing, não é o processo respiratório. Breath é assim uma espécie de alento, respiro, fôlego, algo um pouco mais nesse sentido. O que é legal para a gente, né? É legal para a gente pensar nesse outro lado assim da respiração, não só como um processo breathing, onde a respiração ali é um processo em andamento, mas breath como essa coisa assim, o substantivo da respiração, né? Isso ajuda a gente a pensar um pouco melhor a respiração, não só como um processo assim que envolve o ar, né? Que envolve o mecanismo de bombeamento respiratório, mas assim todas as consequências que vêm decorrentes disso. Tá, eu vou pulando alguns trechos, tá?
porque aí, senão a gente vai, senão a gente vai avançando muito devagar. Então, eu já marquei aqui algumas coisas que eu quero ler, outras coisas que eu prefiro pular nesse momento, então eu vou seguindo aqui, tá? Vou pular o primeiro parágrafo. Hoje, isso é importante, a prática física de yoga, né? Do yoga. Aliás, quando eu vou lendo esses estudos de textos, eu vou aproveitando e revisando o livro, tá? Então, assim, peço desculpas e licença em alguns momentos, mas eu acho que talvez fique melhor a prática física do yoga, né? Não sei o que vocês acham, mas vou fazendo certas marcações aqui. É popularmente identificada com posturas corporais. Posturas corporais, asanas. Mas, na Índia pré-moderna, era o controle da respiração, ou pranayama, a prática distintiva do yoga físico. Então, assim, hoje, se o asana ele é a prática física do yoga, o controle da respiração, ou pranayama, era a prática física do yoga antigamente. Assim, o Amaralga Prabodha define Hatha. Né? O Amaralga Prabodha é um texto de Hatha Yoga que define Hatha dessa forma. O método de yoga em que predominam difíceis técnicas físicas, como compulsão por parar a respiração. Né? Então, assim, uma difícil técnica física para o Amaralga Prabodha não é um asana, não é uma postura difícil, né? Não é uma parada de mão, não é uma grande contorção, não. É a compulsão por parar a respiração. E a Hatha Pradipika, que a gente vai ler depois, diz que é por meio da retenção da respiração que o Hatha é dominado. Né? E, de fato, quando a gente vai ler esses textos mais antigos, eles dedicam muito mais versos ao pranayama e aos mudras, assim, que são técnicas que andam juntas, do que aos asanas, de fato. Né? Ademais, uma ampla gama de textos ensina que a eficácia do controle da respiração é tamanha que pode lograr todos os auxiliares do yoga. Todos os auxiliares são todos os membros, né? Asana, yama, niyama, as diversas formas de meditação e etc. Brigendra Tantra, por exemplo, diz que a fixação, né, da mente, é alcançada por 12 rodadas de retenção da respiração. A meditação por 12 fixações, a meditação, né? Então eles dividem isso em alguns termos. Então o que o yoga chama de dharana, em geral é traduzido por fixação ou concentração. O que o yoga chama de dhyana, normalmente é traduzido por meditação. E o samadhi, né? O samadhi. Então, primeiro, o dharana, o dharana, fixação, né? 12 retenções da respiração. Aí, dhyana, meditação. 12 fixações. E o samadhi por 12 meditações. Enfim, 12 também é sempre assim, uma coisa um pouco simbólica. É claro que ninguém vai atingir o samadhi por fazer, né, 12 vezes 12. Enfim. Em outros lugares, disse que o controle da respiração concede diretamente a liberação ao yogi, como dito no Goraksha Shataka, outro texto de Hatha Yoga, Yoga Pradipaka, né? Esses textos todos do Hatha Yoga. Bom, isso vai ficando muito claro que existe uma relação assim muito direta, né, entre os estados de yoga, que são estados de consciência, e a respiração. Isso é importante. Mas o controle da respiração não é visto como um meio fácil de obter a maestria do yoga. Né? Não é só fazer alguma coisa. Na realidade, é frequentemente igualado a tapas, prática ascética. Em críticas ao yoga, o controle da respiração é destacado por causa de sua dificuldade e perigo. O estudioso Shaiva Abhinavagupta, do século X ou XI, ensinou que o controle da respiração não deveria ser praticado na medida em que prejudica o corpo. E seu discípulo, Kshemarajya, defendeu um método fácil de realização, que é fácil devido à virtude de não incluir o controle da respiração, nem selos ou travas, ou seja, bandas e mudras. Bom,
a gente vai ler um pouquinho desses textos e vai entender assim um pouco do que eles chamam de fato de controle da respiração. E vai entender por que isso é uma prática que tem seus riscos, né? E que ela precisa ser feita de uma forma muito criteriosa, mas a gente também vai ver que assim ela está muito longe do que é a nossa prática de pranayama, né? A nossa prática cotidiana, a nossa prática dentro de uma aula. É uma coisa completamente diferente em termos de quantidade e em termos de intensidade, tá? Por exemplo, o Hatha Pradipika vai dizer que pranayama deve ser feito 4 vezes ao dia, nas viradas do dia, né? 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite, e devem ser feitas 80 retenções da respiração em cada uma dessas vezes. E que os tempos, né, de duração dessas respirações, eles são muito longos. Então, o mais iniciante deve inspirar em 12 segundos, reter 4 vezes isso, né? Então reter 48 segundos e expirar no dobro do tempo, em 24. Ou seja, cada ciclo respiratório, então, dura 1 minuto e 24 segundos. 80 vezes, né? Então, 80 vezes 1 minuto e meio, para arredondar, quanto que dá isso? 80 vezes 1,5, 120 minutos, ou seja, 2 horas, né? 2 horas às 6 da manhã, 2 horas às meio-dia, 6 da tarde e meia-noite, ou seja, 8 horas de prática de pranayama por dia, né? E esse é o iniciante, porque à medida que a pessoa vai se tornando é, mais avançada na prática, esse tempo de 1 minuto e 24, ele vai se estendendo, e vai se estendendo bastante, né? Ou seja, é muito diferente, né, do que fazer 10, 20, 30 minutos de uma prática respiratória, tá? Então, assim, essa prática muito intensa, ela tem seus riscos, claro. Em seu Yoga Shastra, Hemachandra dispensa o domínio da respiração por meio de métodos dolorosos. Nenhum texto vai dizer de métodos dolorosos, assim, os textos mais tradicionais de Hatha Yoga, eu não sei se dolorosos é uma boa tradução. Porque este sozinho, né, ou seja, os métodos mais dolorosos, não podem trazer liberação. Liberação é um estado meditativo. As palavras dessas críticas sugerem que o alvo desses estudiosos ainda era o Hatha Yoga não formalizado. Os próprios textos do Hatha, que foram compostos subsequentemente, ensinam que o controle da respiração é perigoso e deve ser praticado cuidadosamente ou prejudicará o yogi. Vivekamartanda, Hatha Pradipika também fala isso, todos os textos falam isso. Tá? Tudo bem. As primeiras referências ao controle da respiração. Então, assim, o que é legal da gente ir lendo? É ir tentando fazer algum paralelo com a nossa prática, né? Tentando entender, assim, de onde vem essa prática, o que os textos falam sobre ela, né? Então, assim, a primeira parte do livro Raízes do Yoga, em cada capítulo, ele é um resumo, ele é uma apresentação, ele é um texto elaborado pelos autores, né? Isso que a gente está lendo agora é um texto elaborado pelos autores. A segunda parte da leitura de cada capítulo é a tradução dos autores dos textos clássicos. Então aí as coisas são diferentes, tá? Por enquanto aqui é uma apresentação. As primeiras referências ao controle da respiração. A palavra pranayama é um composto de prana, está traduzido aqui por alento vital, alento, né? O breath. Então, alento é uma boa tradução para ele. E ayama, controle. Em muitas das tipologias de alentos encontradas em textos sânscritos, prana é tanto o primeiro alento quanto um nome genérico para todos eles. Vai explicar isso melhor depois. Mas o que ele quer dizer aqui? Existem 5 tipos de alentos, ou seja, 5 tipos de pranas. Alguns textos vão falar 10. Tá? Então, textos vão falar 5, outros textos vão falar 10
tipos de prana, sendo que prana é um dos 5 tipos, tá? Então todos eles chamam prana genericamente, mas prana é um dos 5 tipos. Prana, é, apana, né? Prana e apana são assim os mais importantes, que sempre fazem uma dupla, porque eles têm sentidos contrários, tá? Prana, apana, viana, samana e udana são os 5 mais importantes. Os outros 5 que aparecem muito raramente, eu nem me lembro o nome. Outros alentos têm funções corporais específicas. Tem funções corporais específicas. O quê? A Viana está ligado com a circulação, a digestão, Samana tem a ver ali com, sei lá, certa parte do corpo, Dana tem a ver com alguma coisa que leva, né, esse alento para cima e tal. Então eles vão ter a ver com certas funções. O Ayurveda também fala sobre isso, principalmente ligado a essas coisas das funções, né, metabólicas desses pranas. Mas o prana em si sustenta a vida e é algumas vezes equiparado com diva, o princípio vital, né? Então, assim, é aquilo que entra no corpo quando ele ganha vida, é aquilo que sai do corpo quando ele perde a vida. Então, assim, imediatamente, né, quando ganha vida, entra o prana, quando perde a vida, perde o prana, tá? Então, o que diferencia exatamente um corpo vivo de um corpo que acabou de perder a vida? Não é a matéria, porque a matéria está toda ali ainda. Nada se decompôs, nada mudou, né? Assim, naquele instante. Mas o corpo perdeu, né? Prana. E aí ele já não tem mais esse princípio vital. Prana, como alento vital, é mencionado desde o começo dos registros literários indianos. Parece desde muito cedo. No âmbito da tradição sacrificial védica, é frequentemente um dentre outros elementos do sacrifício. Os 3 Vedas mais antigos, as Upanishads antigas, não fazem nenhuma referência ao controle de prana, mas o Atharva Veda parece descrever a junção de 2 alentos, de modo a alcançar a imortalidade, e o Jaimini Upanishad Brahmana inclui uma instrução sobre não respirar durante a recitação do canto Gayatri. Enfim, há um momento antigo, onde isso não era nem exatamente uma prática, né? Isso não era nem, isso estava dentro do contexto sacrificial, dentro do contexto ritualístico, né? Em algum momento, e aí ele vai falar isso mais para frente, começa a haver uma relação entre mantra e pranayama, né? Porque quando você está ali recitando um mantra, existe um controle sobre a respiração. A expiração é prolongada enquanto se falam palavras, né? Então isso começa a ter um efeito assim de alteração dos estados de consciência. Não só pelas palavras ditas, pelo significado delas ou pelo seu contexto ritualístico, mas porque ele está alterando a própria respiração. Tá? Isso em algum momento vai começar a dar origem a uma prática de controle da respiração. Bom, uh, vamos pular mais um pouquinho. Controle da respiração como expiação e purificação. Então tá, vai, só para a gente fechar um pouquinho do que estava dito ali. As primeiras referências ao controle da respiração, então, são essas, ligadas ao prana, ligadas aos tipos de prana, ligadas às fórmulas ritualísticas, né? Ligadas, assim, ao contexto ritualístico, sacrificial, enfim, onde se diz, assim, que enquanto, uh, enquanto se fala o mantra, a respiração não acontece. Enquanto a respiração acontece, não se fala o mantra. Então eles vão tendo essa relação, e isso dá origem, assim, isso está bem no início das primeiras menções, né, sobre assim, o prana, sobre o princípio vital, sobre isso ter a ver com a respiração, sobre isso ter a ver com os mantras. Nada assim muito claro a respeito disso ser uma prática, tá? Isso ainda não era uma prática, pelo menos não descrita nos textos. Mas
controle da respiração também aparece assim de uma outra forma, muito estranha, que ele diz aqui como expiação e purificação. Expiação de culpas, de pecados, de falhas, né? Então ele fala assim: benefícios positivos diretos do controle da respiração não são ensinados em textos subsequentes até os corpos, até os do corpus tântrico, né? Então os benefícios não são falados até que apareçam os textos tântricos. Em descrições textuais dos séculos intermediários, ou seja, lá entre os Vedas e as Upanishadas e os Tantras, pranayama é uma técnica expiatória ou purificatória. É interessante a gente ver essas palavras juntas, né? Porque assim, a purificação, ela tem um contexto tão amplo, né? E, e a gente pode pensar em purificação de diversas maneiras. Mas uma das formas de purificação é a purificação das atitudes, né? Do comportamento, que é uma forma como aparece. Então, os Dharma Sutras e textos posteriores sobre Dharma prescrevem pranayama como um método de expiação para uma variedade de maus feitos. Uma prescrição semelhante é encontrada no Pashupata Sutra. Enfim, essa capacidade expiatória do controle respiratório é conectada com a sua identificação como um meio de cultivar tapas, o calor interno gerado pela prática ascética ou a austeridade, né? Uh, então, o que significa isso exatamente, né? Por exemplo, existe um texto chamado Manava Dharma Shastra, ou Código de Leis de Manu. Talvez ele falhe aqui. Aqui, ó, Manava Dharma Shastra. Desenvolve essas noções, dizendo que o pranayama queima falhas nos órgãos dos sentidos. E acrescenta em um verso encontrado em vários outros textos que os outros auxiliares do yoga, notadamente a fixação, o recolhimento e a meditação, queimam pecados, o apego aos sentidos e as qualidades básicas, respectivamente. Tá? Então, assim, ele coloca o pranayama dentro de um contexto moral. Né? O pranayama queima falhas nos órgãos dos sentidos. O que são falhas nos órgãos dos sentidos? Bom, o texto ele vai dizer, né? E não só nos órgãos dos sentidos, mas, por exemplo, o pranayama ele era dado assim como uma espécie de punição a quem cometesse algum tipo de infração. Né? Infração. Por que eu estou usando essa palavra infração? Porque Manava Dharma Shastra é um código de lei. Né? Ele foi usado, código de leis de Manu. Né? Ele foi usado por muito tempo como um código de leis, onde aparece lá a estratificação das castas. Né? E, por exemplo, se alguém roubar a vaca de um Brahmane, ele vai ter ali, vai ser uma infração e ele vai ter que fazer alguma compensação. E às vezes o pranayama é uma forma de compensação. Então a pessoa tem que se isolar por um mês numa floresta, fazer tais pranayamas de determinada forma, não porque aquilo faz bem, não porque aquilo induz um certo estado meditativo, não por nada, mas é como uma espécie de penitência, né? Como uma espécie de penitência. Uh, Às vezes pode ser que, tá bom, ótimo, a pessoa passa ali um mês e aí ela começa a desenvolver outros estados, mas enfim, ela roubou a vaca do Brahmane, né? Ela roubou a vaca do Brahmane. Enquanto que alguém que mata uma mulher, está escrito no texto, não sou eu que estou dizendo, né? Alguém que mata uma mulher ou bate numa mulher tem uma penitência muito mais suave do que alguém que rouba um bem material de um Brahmane, tá? Então, assim, é para a gente se questionar, né? Para a gente se questionar. Então, assim, não olhar esses textos como textos puramente sagrados ou textos revelados, assim, que expressam grande sabedoria. Alguns sim, né? Alguns sim, mas nem sempre. Alguns são assim bastante pragmáticos, dogmáticos, morais, né? De acordo com os princípios morais daquela época, daquela sociedade dominante, daquela casta dominante, para preservar
certos privilégios, enfim, coisas que a gente conhece até hoje, tá? E aí o pranayama estava lá, nesse contexto. Punição, você vai lá e vai fazer pranayama como uma punição. Longe, né, de ser o que a forma como a gente procura olhar o pranayama. Tá bom. Expliquei basicamente o que ele quer dizer com isso. Vamos ver o que ele diz aqui nessa próxima subcapítulo. Pranayama simples. O que é pranayama simples? Ah, então aqui a gente vai ver, basicamente, que existem dois tipos de retenção da respiração, ou seja, dois tipos de kumbhaka, dois tipos de pausa, suspensões da respiração. Um tipo simples e um outro tipo mais complexo. No Dattatreya Yoga Shastra, um texto de Hatha Yoga, o procedimento para a prática de pranayama é como descrito a seguir. Olha que legal. O yogi adota uma postura estável e inspira através da narina esquerda. Ele prende sua respiração pelo maior tempo possível, então expira através da narina direita. Antes de inspirar novamente através da narina direita, segura a respiração e expirar através da narina esquerda. Eu não sei, eu tinha marcado aqui que essa tradução está um pouco estranha, mas ele inspira pela esquerda, retém o ar, solta pela direita, inspira pela direita de novo, retém o ar, solta pela esquerda. Agora, essa retenção é feita pelo maior tempo possível, tá? E é isso que chama atenção aqui. Ele deve realizar 20 repetições desse procedimento, 4 vezes ao dia. O Hatha Pradipika falava 80, ele fala 20, né? Ele deve realizar, tá, já falei. Após 3 meses, os canais, nadis, estarão purificados e indicações físicas do progresso aparecerão. Bom, aparece de novo a palavra purificação, né? Lá, no que a gente acabou de falar antes, essa purificação estava muito mais ligada assim a efeitos morais, uma purificação das suas atitudes, uma purificação do seu comportamento, uma purificação dos seus sentidos. Então você olha para onde deve olhar, você fala o que deve falar, você come o que deve comer, né? Enquanto aqui essa purificação, ela está colocada num nível muito mais sutil, que não é assim um efeito moralizante ou assim corretivo de um comportamento, né? Não tem assim essa dimensão corretiva de um comportamento, mas ele está falando dos nadis, e os nadis carregam o princípio vital pelo corpo, né? Então tem a ver assim com uma purificação da vitalidade do corpo, uma revitalização do corpo. São coisas muito diferentes. E aí aparecem indicações físicas de progresso. Transpiração, primeira etapa, tremores, segunda etapa, e em estados mais elevados, levitação. É o que aparece nos textos, aparece no Dattatreya, aparece no Hatha Pradipika. Não sabemos exatamente, né, se isso é assim mesmo, levitação, mas é possível que sim, né? Na Vashista Samhita, um método similar é ensinado, mas a respiração não deve ser segurada após a inspiração. E 6 repetições do ciclo devem ser realizadas 3 vezes ao dia e tal. Bom, procedimentos equivalentes são ensinados em obras tântricas anteriores e outros textos hatha yógicos. Alguns textos também ensinam a retenção da respiração após a expiração, ou seja, na pausa com os pulmões vazios. Poucos textos falam isso. E há uma variedade considerável de prescrições sobre a duração da inspiração, retenção e expiração, como eu disse agora. As proporções entre elas, o número de repetições, isso varia um pouco de texto para texto. Muitos textos ensinam uma hierarquia tríplice do controle da respiração, baseada na duração de seus elementos. Por exemplo, Patanjala Yoga Shastra, Dattatreya e etc. Tá? Bom, por que retenção simples? Por que pranayama simples? A gente vai entender melhor quando a gente vai entender aqui, vai ler sobre esse da respiração acompanhada e desacompanhada. Tá? 2 tipos de retenções. E isso é importante. Quando os canais estiverem purificados, os nadis,
o yogi estará qualificado a praticar técnicas de controle da respiração mais avançadas. Então, assim, primeiro pratica-se aquela mais simples, como foi descrito no que a gente acabou de ler. No próprio Dattatreya, né, que é o texto que ele está usando aqui bastante como referência, e é um dos primeiros textos de Hatha Yoga, a única técnica avançada é reter espontaneamente a respiração pelo tempo que se desejar, sem considerar a inspiração ou a expiração. Então, assim, é bom a gente parar um pouco para pensar e até ler de novo isso, né? O que é uma técnica avançada de pranayama dentro do Dattatreya Yoga Shastra? Não é inspirar, reter pelo máximo de tempo, soltar o ar no dobro do tempo, fazer respirações muito lentas, fazer pausas respiratórias muito longas. Não é isso. É reter a respiração pelo tempo que se desejar. Suspender a respiração pelo tempo que se desejar. Não é em qualquer estado que se obtém isso, né? Eu acho que assim é difícil até de conceber o que seria isso exatamente. Às vezes a gente tem um vislumbre do que é isso. Por exemplo, quando faz Kapalabhati, né? Faz Kapalabhati, faz várias vezes, faz várias repetições, né? Tem um Kapalabhati bem treinado. Logo que você termina, às vezes dá essa sensação, né? De que você não precisa respirar e que você poderia ficar sem respirar por um bom tempo. E aí fica um tempinho, não sei, né? Fica um tempo, talvez, com a respiração suspensa. É provavelmente alguma coisa relacionada com isso. Só que, assim, por muito tempo, né? Por muito tempo. Essa prática é chamada de Kevala Kumbhaka. O Kevala Kumbhaka produz uma variedade de capacidades sobrenaturais e também isso aparece em alguns textos. Então, ele não só pode prender a respiração pelo tempo que desejar, mas ele também pode fazer qualquer coisa que quiser a partir dessa capacidade conquistada. Porque o domínio sobre o prana é tão grande, né? O domínio sobre essas forças vitais é tão grande que, assim, né? Que restrições, que impedimentos ele poderia ter, né? Na Vashista Samhita, a purificação dos canais qualifica o yoga a praticar o controle da respiração, acompanhado por meditação na sílaba Om. Coloca um elemento aqui, né? O mantra, a sílaba Om. E uma retenção pura da respiração, similar àquela do Dattatreya. Textos posteriores de Hatha, né? Em textos posteriores de Hatha, a mera retenção da respiração permanece a máxima prática respiratória, mas sua prática preliminar, que é chamada de Sahita Kumbhaka, pode ser acompanhada por inspiração e expiração. Bom, o que quer dizer isso exatamente? Existem dois tipos de pausas, dois tipos de kumbhakas. Um é o Sahita, que eles chamam de acompanhada, né? Mas assim, o melhor jeito da gente entender talvez seja uma retenção feita como um ato de controle, de vontade, é uma ação, de certa forma, né? Então, Kevala, Sahita Kumbhaka, a pausa, a retenção, como uma ação, ela é feita. Então, você inspira, você pausa, prende a respiração, depois você solta o ar, tá? E por mais que isso seja feito por um longo tempo, é uma pausa induzida ali. O Kevala Kumbhaka, ou essa retenção, né? Kevala quer dizer desacompanhado. É assim, é uma pausa espontânea, é uma pausa que não é você que fez, é uma pausa que aconteceu, é uma pausa que talvez você nem percebeu na hora que ela aconteceu, é uma pausa que você vai se dar conta dela depois, né? Então é muito diferente uma coisa da outra. É uma suspensão do impulso da respiração. É muito diferente uma coisa da outra, tá? E aí ele vai falar, enfim, Goraksha Shataka fala 4 tipos de kumbhakas, a Hatha Pradipika fala de 8 tipos de kumbhakas. Alguns desses são praticados por nós dentro do nosso programa, como o Jai, como o Brahmari, como Anuloma Viloma, né? Enfim. E ele vai falando aqui de alguns tipos, ó, fala do Brahmari,
Yogi deve fazer o som de uma abelha enquanto inspira e expira. É, tá. Bom, vamos pegar mais um ponto aqui. Assim, disse que Bastri Kumbhaka, que envolve expiração forçosa, Kapalabhati, né? Desperta a Kundalini e perfura os 3 nós ao longo do canal central. Esse termo Kundalini, ele aparece, mas não muito, dentro do contexto do pranayama. Ele vai aparecer muito mais dentro do contexto dos bandhas e mudras, né? Agora, o que a gente assim não pode deixar escapar é que pranayamas e bandhas e mudras não são coisas muito separadas, né? Não são coisas muito separadas. Elas são apresentadas normalmente de forma separada nos livros. São técnicas normalmente colocadas de forma diferente. Mas, como ele diz aqui, ó, o yogi é frequentemente instruído a aplicar certas travas enquanto prende a respiração. Essas, assim como alguns dos selos hatha yogicos, os bandhas e os mudras, ajudam o yogi a estabilizar a respiração e fazê-la entrar e elevar-se pelo canal central. É claro que não é o ar, é o prana, né? Então, assim, é esse breath, é esse prana, entra e eleva. Então, assim, a rigor mesmo, se a gente pega esses textos e faz uma leitura cuidadosa deles, não tem pranayama sem bandas e mudras, né? Ou seja, pranayama em conjunto com bandas e mudras, dentro de uma determinada postura asana, né? É, é uma prática que se funde, é uma prática que acontece em conjunto, tá? Não são coisas separadas, feitas assim em etapas, não. Tudo se reúne numa única experiência. E imagina, né? Então imagina essa experiência sendo produzida por um longo tempo, respirações com longas retenções, e os bandas e os mudras, e um grande conhecimento assim sensível desse corpo iógico, né? Onde isso vai culminar? Onde isso leva? Isso leva num estado meditativo, isso leva para a meditação. Então a meditação é um resultado, é um efeito da prática. Por isso que ele vai falar de pranayama para a liberação. A liberação seria uma espécie de um estágio último da meditação, né? Liberação também, assim, a gente pode colocar isso dentro de um contexto religioso, né? É, porque a liberação é a liberação do karma, né? Do ciclo de reencarnações, enfim. Isso envolve certas crenças, né? Mas é inegável que assim existe um acontecimento de corpo ali, um estado de consciência completamente não cotidiano, né? Um estado de assim uma forma de sentir o corpo completamente não cotidiana, tá? E isso tudo é produzido pela prática do pranayama, asana, bandha mudra junto, numa única experiência, ao ponto, né, dessa sensação produzida ser chamada de liberação, ao ponto dessa experiência produzida, né, assim, ser creditada a interromper com a coisa mais bem estabelecida no universo, que é a ordem, o karma, os ciclos das causas e consequências, né? Então imagina que loucura. A coisa é tão intensa e a experiência vivida é tão forte que acredita-se que essa prática, né, ela interrompe a coisa mais bem estabelecida, que é a ordem cósmica, né? O ciclo de causas e consequências, de renascimentos e mortes. Isso não é qualquer coisa, né? Tenta voltar aí uns 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos e pensar um pouco o que que é isso, né? Dentro daquele contexto, tá? Isso é pranayama, para liberação. Bom, pranayama com repetição de mantra.
Então, como eu disse, né, pranayama assim meio que nasce da repetição de mantra. Em muitos sistemas, o controle da respiração deve ser acompanhado pela repetição interna de mantra. Tudo bem, ele tá invertendo um pouco a forma de olhar, né? Ele está, assim, trazendo o mantra para dentro do contexto do pranayama. Mas a gente pode olhar isso de outra forma, assim, onde o pranayama nasce de dentro do contexto do mantra. Tal controle da respiração é comumente denotado como sagarba, cheio, em contraste com o controle da respiração sem repetição de mantra, que é agarba, vazio. Tudo bem, algumas tradições vão dizer que isso deve ser feito dessa forma, né? E aí, como funciona esse tipo de prática? Você vai ter um mantra ali. Então, talvez você faça X repetições desse mantra enquanto inspira, X repetições desse mantra enquanto pausa, X repetições desse mantra enquanto solta o ar, né? E é assim que você vai marcando o tempo. Você não vai contar segundos. Leva 1, 2, 3, 4 para inspirar. Não. Vai levar um Gayatri, vai levar 2 Gayatris, né? Vou reter 4 Gayatris, por exemplo. O Gayatri é um mantra que aparece muitas vezes dentro desse contexto. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que precisa ser dita. Ó, ele fala aqui, por exemplo, muitos deles ensinam o Ajapa Gayatri, uma apropriação iógica da repetição védica de mantra, em que o mero ato de respirar é considerado um canto involuntário, da forma Hamsa, do famoso mantra védico Gayatri. Bom, enfim, o Gayatri, então, ele aparece com uma certa frequência. Muito bem, gente. E aqui, ó, ele começa a dar o conteúdo do capítulo, onde tem trechos de vários textos. Ele põe uma lista aqui de textos, vários textos, onde tem um trecho de cada um desses textos, né? Por exemplo, aqui 4.1 é um trecho do Atharva Veda, onde ele fala desses alentos. O segundo é um trecho da Chandogya Upanishad, tá? E eu vou ler só a Chandogya Upanishad e vou encerrar a nossa leitura de hoje para a gente fazer uma prática. Mas eu gosto muito desse, da Chandogya Upanishad, que fala sobre a conexão entre a respiração e a mente. E diz assim, é, tudo bem, amarrar um pássaro não é uma... Né? A gente volta lá para aqueles tempos onde essas coisas eram feitas, esses pássaros, às vezes, eles eram usados, eram amarrados, enfim. A, a ideia é interessante, né? Assim como um pássaro amarrado por uma corda voa em todas as direções, está amarrado por uma corda em algum lugar, ele voa em todas as direções e, ao não alcançar nenhum outro lugar para ficar, retorna para onde está amarrado. Né? Então, imagina, um pássaro está amarrado, ele voa, mas ele não tem onde ficar, ele volta para onde ele está amarrado. Exatamente desse mesmo modo, querido menino, porque ele está explicando isso para um menino, a mente voa em todas as direções. E ao não encontrar nenhum outro lugar para ficar, retorna à respiração. E olha só isso que ele diz agora. Porque a mente, querido menino, é atada à respiração. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. É isso que, assim, que dá uma chave de por que se faz tudo isso. Porque a mente é atada à respiração de alguma forma. E quando a respiração é lentificada, prolongada, suspensa, quando a consciência está na respiração, né, muda o estado mental, porque a mente é atada à respiração. E essa é uma frase muito legal, porque ela é fruto de uma experiência prática, né? Fruto de uma experiência prática. Estão gostando? Tá muito chato? É um pouco chato às vezes, não é? Eu espero que isso não desmotive, assim, para a gente continuar com essa leitura, tá? Ah,
Eu espero, assim, que essas explicações ajudem a tornar as coisas mais interessantes. Mas eu entendo, pode ser um pouco cansativo, pode ser um pouco chato, principalmente se a gente não vai encontrando nisso, assim, muita relação com a própria prática, com alguma coisa conhecida, né? Então, se eu não faço muita referência disso com aquilo que eu conheço sobre pranayama, é, sei lá, né? Entra meio por um ouvido, sai pelo outro. Mas eu espero que a gente vá, né? Hoje é só o começo, que a gente vá constituindo com isso assim uma certa compreensão do que o yoga fala dessas práticas. Porque nas aulas práticas não dá para explicar muito, né? Não dá para a gente falar muito de teoria e eu acho que nem cabe muitas vezes. Mas eu acho muito importante assim, que a gente possa voltar ao texto. É a única coisa que a gente tem no final das contas, né? Além do texto, a gente tem os professores que nos ensinam, né? Os professores que me transmitiram coisas relevantes, importantes, que eu transmito para vocês nas práticas. Agora, eles se basearam nesses textos também, né? Pelo menos a maioria deles se basearam nesses textos, tem suas referências, tem seus professores, seus mestres. E o yoga, ele é transmitido assim, né? Ele é transmitido com base em algo assim que a gente possa chamar de uma tradição, em alguém que ensinou, alguém que ensinou, alguém que ensinou, tá? Vamos para uma prática? Deixa eu ver aqui os comentários. Tudo bem? Parece que está tudo bem, né? Para visualizar essas figuras de linguagem, eu acho que isso que a Soraya coloca é legal, né? Tentar, assim, voltar um pouco para aquela época e não ficar olhando só para Naema no nosso contexto de hoje. De onde surgiu isso? Quem eram aquelas pessoas? O que elas estavam fazendo? Imagina, né, assim, as descobertas que essas pessoas não tiveram. O que elas estavam fazendo ali? A Ceci pergunta se esse livro está traduzido em espanhol. Olha, talvez esteja. Ele é um livro, eu não sei, originalmente em inglês, Roots of Yoga, da editora Penguin. Aí você pode ver, né? Se não tiver em espanhol, se prefere ler em inglês no original, ou se prefere ler em português, pela Svarupa. Não sei se tem tradução em espanhol, tá? Talvez tenha. Ele é um livro razoavelmente conhecido. Uh, vamos para uma prática. Vamos para uma prática. Quem está na cadeira, se puder, né, se deitar no chão e na hora de sentar, se quiser voltar para a cadeira, volta para a cadeira. Tá? Eu vou conduzir uma prática que ela vai começar deitado e depois ela vai passar de volta para a posição sentada. É uma prática curta, tá? Não se preocupem. Não é uma prática longa, a gente vai fazer aqui uma prática em torno de 20 minutos, 15 a 20 minutos. É, enfim, é isso. Então, deita de costas. Se você não tiver como deitar de costas agora e quiser ficar sentado, fica sentado, não tem problema nenhum. Quando deitar de costas, apoie os pés no chão, os joelhos ficam para cima. E você tenta acompanhar a sua respiração mentalmente. Pode fazer sentado também, tá? Então, vê como é que você prefere isso. Tenta acompanhar a sua respiração mentalmente. E vê se acontece isso, que provavelmente agora não vai acontecer, do que estava ali no texto. A mente é atada à respiração.
Né? Será que a mente permanece agora, desde já, atada à respiração? Ou ela requer certas práticas? Né? Talvez, assim, a mente queira escapar para muitos lugares agora. Tenta mantê-la na respiração. E você vai se dar conta também que, assim, é quase impossível manter a respiração livre. Né? Você está aí, não precisa fazer nenhum controle sobre a sua respiração agora. A gente está só tentando manter a mente na respiração. Mas é difícil manter a mente na respiração e é difícil também manter a respiração livre, uma vez que a gente passa a observá-la. É só começar a olhar para ela que a gente passa assim automaticamente a colocar algum tipo de controle. Então tá. Então a gente vai começar a colocar controle mesmo. Você começa a fazer respirações mais profundas e mais lentas. Não muito, um pouco mais profundas, um pouco mais lentas. E aí quando você tem assim essa espécie de ação a ser feita, né? Você tem algo a fazer, tornar as respirações mais profundas e mais lentas. Isso requer assim uma coordenação diferente da sua respiração. Então talvez a sua mente fique um pouquinho mais perto. Mesmo assim, talvez ainda seja difícil manter a mente atada à respiração. É como se fossem duas coisas assim muito separadas e que não querem habitar o mesmo lugar. Então vai fazendo as respirações da forma mais profunda e mais lenta que você puder. Vai se colocando numa espécie de limite. A inspiração é o mais profunda que você puder. A expiração é o mais lenta que você puder. Além disso, tenta fazer com que as respirações sejam o mais homogêneas possível. Então você não começa lento e termina rápido, ou o contrário. Não dá trancos. Você vai numa inspiração o mais constante que você puder. Suave. Expiração o mais constante que você puder. Como se a expiração tivesse sempre assim a mesma intensidade, a mesma velocidade de saída do ar, tá? Não hora mais rápido, hora mais lento. Então, o que você precisa fazer para isso? Coordenar muito bem assim essas musculaturas respiratórias, para que elas se expandam durante a inspiração de forma homogênea e se retraiam lentamente durante a expiração também de forma homogênea. E para isso eu não posso me distrair tanto.
E aí você procura adentrar esses espaços internos e as sensações produzidas por esse breath, essa respiração que não é só o ar, mas é uma dinâmica que acontece e mobiliza o seu corpo todo por dentro. Então, o que acontece dentro desse espaço da caixa torácica quando você inspira e expira? O que acontece dentro da cavidade abdominal? Acrescenta, assim, princípios desses bandas e mudras, puxa uma raiz do umbigo, puxa uma raiz a partir do esfíncter anal, a partir da região genital, a partir do centro do períneo. Puxa tudo isso um pouquinho para dentro, cria uma certa contenção e a sua respiração, ela se modifica a partir disso. As sensações por dentro, os caminhos, os fluxos, a forma como a respiração se move pelo corpo. E aí, se a mente está razoavelmente atenta, ela vai captando essas diferenças. Talvez lá por dentro da caixa torácica mude a sensação quando você ativa esses mudras. Deixe espaço no topo do tórax, na região da garganta, e vai ver se tem algum efeito da respiração lá dentro da cabeça. Relaxa bem os olhos, relaxa bem as têmporas, relaxa a testa. E relaxa da testa para dentro, das têmporas para dentro, dos olhos para dentro, do topo da cabeça para dentro. Na próxima inspiração, puxa um pouco mais o centro do períneo para dentro e vê se isso te ajuda a sentir melhor por dentro da cabeça. Então você alterna, né? Numa inspiração, você afrouxa um pouco esse centro do períneo, percebe como sente lá dentro da caixa torácica e dentro da cabeça. Na inspiração seguinte, você ativa isso de novo, puxa para dentro, vê como sente lá na caixa torácica, lá na cabeça. Então, a hora você relaxa um pouco isso, a hora você aciona, puxa, contrai, tensiona. Então, uma coisa é o ar que entra e sai, vai das narinas até os pulmões. Outra coisa é todo o envolvimento do corpo nessa respiração. Quando você soltar o ar da próxima vez, deixa a respiração livre, o mais livre que puder.
E vê se a mente fica um pouco mais perto, espontaneamente, né? Vê se a mente quer espontaneamente ficar um pouco mais perto da respiração e dos passeios que a respiração faz no corpo. Talvez a gente comece a perceber a mente um pouco mais atada à respiração. Então você se senta. Quem já está sentado, mantém a postura. Quem está deitado, se senta. Senta no chão ou senta na cadeira, como preferir. Adota uma postura ereta. Não importa muito a posição das pernas nesse momento. Importa a posição do tronco, coluna ereta. Começa a aprofundar de novo a sua respiração. Pouco a pouco as respirações vão ficando mais profundas e mais lentas. Percebe que tem uma dimensão de controle nisso. Os tempos são controlados, os movimentos são controlados, eles são homogêneos, são suaves. A respiração não é toda errática, às vezes mais rápida, depois mais lenta, depois mais rápida. Não, ela é toda suave, homogênea, velocidade constante, tempo, velocidade do ar que entra, velocidade do ar que sai, velocidade dos movimentos de expansão e retração do corpo. Tudo isso exige um controle, uma coordenação, um domínio. Né? Em outras palavras, um domínio. Mas, por trás de tudo isso, vai havendo uma expansão na sua capacidade de sentir o corpo por dentro. Nada toca tanto o corpo por dentro quanto a respiração. Nenhuma postura, nenhum alongamento vai tocar tanto o corpo por dentro quanto uma respiração. Então tenta ficar ali perto de um certo eixo, de um certo centro, que vai do centro do períneo até o centro do topo da cabeça. Esse centro vai se constituindo aos poucos, vai ficando mais firme. Então, enquanto você respira profundo e lento, vai descobrindo um jeito assim de segurar esse eixo para que ele seja firme. E quando esse eixo assim for razoavelmente bem constituído, vai tentando perceber a respiração ao longo dele, os movimentos da inspiração e da expiração. Não na superfície do corpo, mas lá perto do eixo.
Quando concluir a próxima expiração, a respiração fica livre outra vez, mas você não se afasta do eixo. Então continua tendo uma respiração que se move em torno desse eixo, mas se move agora de forma livre, espontânea, sem que você estabeleça como isso deve acontecer. Talvez a respiração se torne bastante suave. Mesmo que a respiração esteja pequena, a sua capacidade de percepção pode estar expandida. Expansão da capacidade de sentir o corpo. Quanto tempo leva para sentir o corpo inteiro simultaneamente? Então, além do tronco, cabeça envolve pernas, braços. Talvez haja um silêncio interno quando a mente se encontra mais com a respiração. E não pensa a respiração só como esse movimento contínuo e respiratório. Pensa a respiração como prana, como essa capacidade de percepção, de sentir o corpo por dentro, como essa capacidade de reconhecer a vida que preenche e ocupa essa matéria. Isso que se expande, é nisso que a mente fica. Talvez a mente goste de ficar aí um pouco. Talvez a gente encontre um pouco de silêncio, um pouco de repouso, regeneradores. Então já vai fazendo algumas respirações um pouco mais profundas, retomando alguns movimentos, aos poucos e lentamente, não de uma vez, mas devagar, abrindo os olhos. Muito bem. Então aqui ficamos por hoje.
acho que é importante a gente acompanhar nossas leituras com a prática. Por mais que a gente já faça as práticas todo dia de manhã, é importante trazer, acho, também para esse mesmo momento, né? Hoje a gente começou com a leitura, a prática acabou ficando um pouquinho mais curta. Em outros momentos a gente vai invertendo isso, tá? Muito bem. Então amanhã de manhã seguimos. Semana que vem a gente continua com a leitura, tá? E eu vou ver exatamente o que que a gente vai ler, fazer algumas seleções de trechos e semana a semana a gente vai avançando um pouquinho. Boa noite. Até amanhã.